Olá, vamos dar início agora à sessão de saúde mental. Eu sou Guilherme Caran, sou ginecologista, especializado também no tratamento de endometriose, e eu gostaria de saudar todos aqui da mesa, da sessão, e todos vocês que estão aí presentes, escutando a gente em todo esse Brasil e também fora. Então, boa tarde para quem é de boa tarde, né? E bom dia também para quem ainda está na parte da manhã. Bom, gente, antes de mais nada, agradecer esse convite de estar participando como moderador dessa mesa e estou aqui me deliciando com as apresentações, com esse bate-papo que é muito informativo e também ajuda, né, a todos nós profissionais da saúde a manter a nossa filosofia de trabalho e essa relação entre todos os profissionais que faz com que a gente se engrandeça e também ajude mais as pacientes a ter essa visão mais aberta sobre o manejo e o tratamento da endometriose. E complementando um pouco a sessão anterior, né, eu acho que as sessões vão se complementando. Hoje nós temos aqui 4 profissionais focados no tratamento e nas terapias de saúde mental. Então, hoje nós estamos aqui com a Maristela Ferreira, que é terapeuta integrativa em arte terapia. Muito obrigado, Maristela. Temos a Lilian Donati, que está aí presente também no estudo, psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. A Ana Kemp, que é a ginecologista, colega nossa, pós-graduada em gestão de estresse. E o Lucas Bloch, que é psicólogo e psicoterapeuta, professor da Unifal em Fortaleza. Muito obrigado a todos da mesa por estarem presentes. Vai ser um prazer estar aqui, delicioso conversar com vocês. E agora eu vou pedir para o pessoal da organização para que passe o vídeo do caso clínico para a gente possa depois discutir, por favor. Doutora, eu entendo a necessidade do tratamento, porém eu não estou com ânimo para fazer esse tratamento. Eu estou muito abalada com esse diagnóstico, certo? Estou com muito medo de não poder ser mãe, isso está abalando muito o meu psicológico. Eu estou sem ânimo de sair de casa, sem ânimo de viver e eu não sei mais o que fazer, não sei mais. Muito bem, né? Esse tipo de relato a gente escuta de forma muito frequente na prática clínica e é muito importante para qualquer profissional, né, não só o ginecologista ou o médico clínico geral, psicoterapeuta, qualquer um que esteja de frente de uma paciente portadora de endometriose, que saiba reconhecer esses gatilhos, né, comportamentais, gatilhos mentais, e saiba conduzir essa paciente um profissional terapeuta. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de todos vocês aqui da mesa, da nossa sessão, como vocês veem esse tipo de relato e como que vocês acham que seriam a abordagem. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse, eu deixo vocês à vontade para um também conversar com o outro, aproveitando os ganchos de cada um. Eu vou pedir para a Aninha Kemp começar, por favor, Ana. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Agradecer o convite de estar aqui nesse evento. Eu acho que uma coisa que é extremamente importante a gente começar falando é que parte do estresse gerado por qualquer diagnóstico é a desinformação. Então, né, para ressaltar a importância de um evento como esse, a partir do momento que o paciente não tem informação, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que é possível ser feito, né, quais as estratégias que ela pode utilizar para ajudar no tratamento, esse é um fator muito importante do estresse. Então, informação de qualidade é uma das ferramentas mais importantes que eu acredito para a gente conseguir lidar melhor com esse estresse, né? E, claro, todas as outras abordagens que a gente vai comentar aqui também são extremamente importantes e interessantes. Então, que a paciente saiba se observar, saiba prestar atenção em quais os sintomas que ela está apresentando, e usar de estratégias, que a gente está trazendo bastante estratégia aqui para elas nesse momento e nesse evento todo, é muito importante para que ela consiga lidar com essa frustração e com esse medo do diagnóstico. Muito bom. Eu queria falar com a Maristela agora. Maristela, nem sempre a paciente ela chega assim comunicativa e desabafando ou expressando essa questão da dificuldade que ela tem com as questões de saúde mental e as relações interpessoais. Como que você acha que a gente deve se postar ou
como que a gente deve extrair ou conseguir tirar delas essas informações quando a gente percebe que há algo errado por trás? É importante, no relato dela, observar o quanto um diagnóstico impacta, né? Qualquer diagnóstico, né? O de endometriose, especificamente, ele altera muitas coisas, né? Ele altera o nosso campo relacional, nosso campo social, nosso campo afetivo. E eu acho que hoje a gente não pode mais deixar esse paciente à deriva, né? De um diagnóstico. Então, a arte-terapia, ela contempla essa parte terapêutica, né, tratando dessas imagens. Conforme a gente pensa, a gente gera imagens. Um perfil ansioso, por exemplo, um diagnóstico pode causar uma ansiedade do que vai acontecer, como a Ana falou, o que vai acontecer agora comigo, né? O que eu tenho que fazer? Vou engravidar ou não? A endometriose, ela tem essa sombra, né, de pensamento. Então, quando um paciente chega, ele não sabe exatamente dizer ainda sobre isso, nós trabalhamos as imagens, né? A visão integrativa, ela olha para o paciente como um ser integral. Quando adoecemos, né, quando ficamos nessa condição de pacientes, nós nos transformamos em pedaços, né? Então, essa visão integradora terapêutica, ela ajuda a integrar esses pedaços, né? Ela recebeu um diagnóstico e agora ela precisa também, além da medicina tradicional, outras terapêuticas para ajudá-la a vivenciar esse processo da endometriose. Sim, cada vez mais a gente vem descobrindo a importância de terapias integrativas, né, e complementares àquelas que já são tão tradicionais. Eu queria ouvir um pouco da Lilian. É muito comum, né, Lilian, a paciente se queixar para nós, profissionais, o quanto que ela não consegue ser ouvida, né? Eu sei que os psicanalistas, os psicólogos, eles já têm dentro do cerne da profissão deles esse hábito, né, essa escuta ativa da paciente. Mas nem sempre dentro de uma consulta de pronto-socorro, às vezes uma consulta de ginecologia, uma consulta médica de uma forma geral, a gente percebe que muitas vezes a pessoa não consegue expressar nem suas queixas clínicas, quanto mais, né, os seus sentimentos mais profundos. Como que a gente deve se portar dentro do consultório em relação à paciente? A gente deve realmente deixar ela falar continuamente para a gente entender aonde nós podemos atuar, ou existe alguma estratégia para a gente buscar especificamente algumas questões com perguntas ou através de ganchos da fala da paciente? Como é que você enxerga esse tipo de atuação? Você fala dos médicos de receberem essa escuta da paciente, né? Eu acho isso muito importante. A gente sabe, as pacientes também precisam saber que o tratamento da endometriose ela é multidisciplinar. Então, é claro que dentro do consultório médico, acolher essa paciente, ouvi-la, entender o que é aquela dor, né? Porque a mulher com endometriose ela não é apenas uma mulher com uma dor física. Certamente essa dor ela tem impacto emocional também. Então é de extrema importância ouvir e acolher, sem dúvida alguma. Porém ali no consultório médico a conduta vai ser a conduta clínica. Por isso que é tão importante esse encaminhamento para outros profissionais, para outras áreas, para que após esse primeiro acolhimento, que sem dúvida alguma é de extrema importância para ela ser ouvida, ela ser entendida, ela se sentir acolhida, mas que num segundo passo ela possa ser encaminhada para um profissional especializado que aí sim possa cuidar da saúde emocional, da saúde mental mais especificamente, porque as psicoterapias, né, seja ela de qual linha da psicologia, elas têm as estratégias e as técnicas específicas para cuidar daquela dor emocional, daquela dor agora do âmbito psíquico, né, não só no corpo. Corpo e mente num conjunto, a dor física, ela vai levar a dor física ali para o consultório médico, né? Mas não é somente a dor física, ela está ali com a dor física e também com essa simbologia no seu emocional.
e como a Mari muito bem colocou, né, nessa visão integrativa, tudo isso precisa ser olhado, acolhido e direcionado para os profissionais específicos, para que ela seja cuidada, acho que numa qualidade completa, ampla, e ser entendida e acolhida nesse todo. Muito bom, muito importante essa sua fala, viu? Eu queria também aproveitar esse gancho e já chamar o Lucas para a conversa. Ô, Lucas, é uma dúvida, até de certa forma, de boa parte dos profissionais que lidam com pacientes com endometriose. Então, a gente sabe que tem umas pacientes que têm, muitas vezes, uma questão emocional mais presente, né, mais importante, e uma dificuldade maior de lidar com todos os sentimentos e com todos os problemas da doença. E tem outras que têm uma facilidade maior, pelo menos elas não demonstram, né, à primeira vista, que tem uma estrutura emocional tão abalada com a doença. Na sua opinião, já conhecendo um pouco, sendo professor e já também atuando com pacientes com endometriose, você acha que nós deveríamos encaminhar todas as pacientes com diagnóstico de endometriose para profissionais da saúde mental, profissionais que fazem terapias cognitivas ou terapias alternativas? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Boa tarde a todos. Prazer estar mais um ano colaborando com o Vivendo, né? Essa pergunta, Guilherme, ela é muito boa, né? E a gente da psicologia costuma ser perpassado por ela ao longo de muito tempo, né? Porque se questiona se toda pessoa precisa fazer uma terapia, né? E no caso específico da endometriose, a minha resposta seria que não, né? Se eu fosse orientar um profissional de saúde, eu não acho que a gente deve sair banalizando e encaminhando todo e qualquer paciente para um acompanhamento, né? A questão é que, para que isso aconteça, isso exige uma boa escuta daquele profissional que vai ter o primeiro contato, né? Uma boa identificação, né, daquela demanda. Por isso a importância da equipe multidisciplinar, porque talvez um encaminhamento imediato ali permita que o profissional mais específico da área possa ter um entendimento mais específico da necessidade da paciente. É muito arriscado a gente ficar generalizando e achar que toda paciente precisa de tal e tal coisa, né? Senão vira uma receita de bolo, como se fosse resolver. Então, entender o que é que existe na particularidade daquele caso, daquela pessoa, que tem uma história, que tem uma necessidade, e a gente conseguir fazer encaminhamentos mais precisos, né? Porque senão ela vai sair sambando de um lado para o outro, né? E não vai, muitas vezes, encontrar o que ela necessita. Então, a minha resposta seria um pouco nesse sentido, né? Agora, claro, a meu ver, existe uma dialética muito clara entre o processo emocional e a endometriose. A endometriose afeta os aspectos psicológicos da pessoa e vice-versa, né? Então, o que ela sente, o que ela está vivenciando, todo esse sofrimento, ele afeta também o processo da endometriose em si. Então, tem toda uma circularidade aí que a gente precisa tentar que funcione cada vez melhor para ter uma saúde mental. Acho que é bem importante. Ótima pergunta. Legal, isso é importante para nortear também os profissionais da saúde a ter esse tipo de conceito, né? E uma coisa também que a gente percebe, isso é uma questão, acho que, da sociedade como um todo, né? Inclusive nos profissionais da saúde, né? Por falta, provavelmente, de desconhecimento. A gente percebe um certo preconceito quando você tenta abordar a paciente questões que ela precisaria de um acompanhamento específico, especializado, profissional de saúde mental, e muitas vezes ela se sente até um pouco acuada, porque, poxa, quer dizer que você está dizendo que isso que eu estou falando para você é um problema psicológico, não tem a ver com uma questão real que eu estou te transmitindo? Então, a gente também deve saber muito abordar o tema antes de fazer um encaminhamento, já dizendo um certo preâmbulo para ela da necessidade e quais seriam as expectativas, né, de um acompanhamento de um profissional da saúde mental. Nessa fala minha, eu queria perguntar para a Ana, Aninha, você que é profissional ginecologista, formado lá na Santa Casa, conheci você lá naquela época, né? E aí você veio estudar um pouco dessas questões de saúde mental, muito correlacionado com essas questões contemporâneas do estresse, e a gente sabe que o estresse ainda é apontado como um fator de risco maior aí para endometriose.
e é difícil a gente até entender que tipo de estresse interfere mais em cada mulher, né? Então, é um universo muito, muito amplo dessa palavra, né? Parece que ela sintetiza uma coisa que é muito maior. E como você, tendo essa visão dos dois lados, você consegue introduzir essa temática para o paciente, você consegue naturalizar essa questão da necessidade do segmento, do acompanhamento com o profissional de saúde mental. Eu já ouvi falar que todo mundo deveria, de certa forma, fazer terapia ou acompanhar com um profissional de saúde mental. É isso mesmo, Ana? Essa questão, eu gosto muito de falar sobre isso, a gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre essa associação, né? O que acontece? Não acho que é todo mundo que precisa dessa avaliação, o que eu acho que é importante a pessoa perceber é assim, se está acontecendo, se está tendo um impacto na vida dela, no dia a dia, na qualidade de vida, se ela percebe que está começando a alterar a relação com as pessoas, então, passei a ser mais reclamona, a agir com as pessoas de uma forma mais agressiva, ou está impactando a minha qualidade de vida, seja pelo sintoma, ou seja pelo medo do diagnóstico. Então, assim, perceber essas situações, o quanto tem impactado no dia a dia dela e nas relações dela. Se isso começa a acontecer, eu acho que é um sinal muito importante de que ela precisa de uma avaliação mais especializada da saúde mental, mas eu sempre gosto de explicar que, assim, a medicina, ela precisou, para evoluir, para entender e para ter diagnósticos e tratamentos mais específicos, partir para uma coisa mais individualizada no sentido assim, eu preciso entender o que está acontecendo, qual que é o processo inflamatório, por exemplo, que está acontecendo ali, o que tem de alteração naquela célula, e quando a gente passa para essa forma mais analítica de entender a doença, a gente acaba separando muito as coisas. Então, a gente ouve muito sobre os tratamentos dessa forma mais analítica, mas a gente como pessoa, como ser humano, a gente funciona com tudo integrado, né? E o que mais explica essa integração nossa é exatamente o estresse, que a gente percebe que um estresse real, por exemplo, um procedimento cirúrgico, ele é um estresse para o nosso corpo, ele vai desencadear toda uma resposta hormonal e inflamatória no organismo, e a gente percebe que da mesma forma, um estresse psicoemocional desencadeia a mesma resposta no nosso corpo. Né? Então, eu gosto de começar, às vezes, explicando e mostrando para a paciente que existe essa relação. Né? Se eu mexo no meu corpo, eu mexo no meu psicológico, no meu emocional. Se eu mexo no meu psicológico, no meu emocional, eu também mexo no meu corpo. A gente tem uma via aí de duas mãos. Né? Então, é importante a gente entender essa avaliação. E a outra coisa que eu acho importante é assim, o estresse, independente de onde ele vem, a gente sabe que a partir do momento que eu passo por um período de estresse maior, eu vou impactar em duas coisas importantes. E uma delas são os meus hábitos. Então, se eu estou passando por momentos de estresse maior, eu vou ter hábitos normalmente ruins, e isso vai impactar na doença. Né? Então, às vezes é importante avaliar seus hábitos de vida também para entender, olha, pode ser que eu ainda não tenha percebido alterações emocionais, pode ser que mentalmente eu estou achando que está tudo bem, eu estou conseguindo dar conta, mas eu parei de fazer atividade física, que eu fazia sempre, eu estou comendo comidas que são mais rápidas, eu não estou mais parando para preparar meu alimento. Isso é outra coisa que eu acho importante a gente mostrar para a paciente, que se isso está começando a acontecer, talvez você esteja precisando de uma ajuda também psicoemocional e não só do tratamento da sua doença. Eu também confesso para você que eu gosto muito de abordar esse tema, que é um tema da contemporaneidade, né? E a gente se mete um pouquinho na área aí, tentando dar algumas dicas, né? E de também tentar impor limites para as questões hoje do dia a dia, né? Principalmente relacionadas às tecnologias que estão aí presentes nas nossas vidas. Bom, eu também, se deixar de ficar falando aqui sem parar, né? Eu acho que eu vou abrir um pouquinho para as perguntas que já foram enviadas. E eu vou começar com a Lilian, se a Lilian puder responder. Tem uma aqui, Lilian, que é bem interessante, né? De que forma e por que a saúde emocional pode impactar a vida da mulher com endometriose? Olha que pergunta interessante. É bastante interessante, é uma pergunta que é muito feita, né? A endometriose, ela afeta vários campos da nossa vida, como a gente já comentou um pouco aqui, né? Não é só um corpo físico, é todo o nosso ser,
né, envolto nesse diagnóstico e que o impacto acaba vindo de diferentes formas, dependendo da vida, né, daquela mulher. Mas pode impactar o campo, justamente o campo emocional, que é o que a gente vem falando aqui, pode impactar o campo das relações, sejam relações familiares, sejam relações conjugais, afetivas, pode impactar o campo social, né? Muitas vezes a mulher, por ter uma dor muito forte, uma dor crônica, às vezes até incapacitante, ela acaba evitando sair, evitando socializar, justamente ou pela própria dor em si que já existe, ou até pelo medo de ter a dor ao sair, ao ir para uma viagem, ao participar de uma festa. Às vezes a opção é se resguardar com medo de poder passar por essas situações. O campo profissional também acaba sendo impactado, porque muitas vezes essa dor incapacitante acaba ou criando, tendo consequências as ausências ao trabalho, ou até a falta de produtividade, porque a mulher não consegue, muitas vezes, ter ali uma condição adequada de trabalho. Então, são muitos campos afetados, né? O campo sexual, sem dúvida alguma, também, se a dor se faz presente, é também um campo afetado, e aí está em conjunto, né, com essas questões afetivas conjugais. São muitos aspectos envolvidos. Então, a endometriose ela tem essa característica. É igual para todo mundo? Com certeza não. Desses campos, muitos deles podem não ser afetados. Isso depende de cada caso, depende de cada situação, de cada diagnóstico. A endometriose, isso também é muito importante ser falado, né? Porque a endometriose ela não é igual para todas as mulheres, né? Ela não é igual fisicamente e ela não é igual justamente na maneira como ela é vivenciada. Como cada mulher convive com a endometriose é de uma maneira muito única. Então, aqui a gente passa por todos esses campos, mas não necessariamente isso é uma regra, longe disso, né? Cada mulher vai ter a sua maneira ali de lidar, de conhecer o que está acontecendo com você. Isso foi muito bem falado aqui no início, né? Tudo parte do conhecimento, como que a endometriose está em você, no seu organismo, e como que ela impacta a sua vida. E é a partir daí que a gente vai direcionando as mudanças necessárias, né? Então, o modo de enfrentar essa doença vai ser muito diferente para cada uma de nós, sem dúvida alguma. E isso precisa ser levado em conta. Perfeito. Isso vale para o campo da saúde mental, vale para as outras áreas que lidam também com a endometriose. Como é importante a gente individualizar cada ser, né, cada indivíduo na sua complexidade. E eu queria pegar o gancho dessas últimas falas suas, né, Lili, para perguntar para a Maristelo uma pergunta que veio da plateia, né, sobre a dúvida que vem da própria paciente, né? Então, assim, diante do diagnóstico, né, ela recebe o diagnóstico de endometriose, são diversas possibilidades que ela pode receber esse diagnóstico, emoções, sensações, medos, né, conflitos. Como diferenciar se essa sensação ela é normal, se ela está exagerada, né? E qual é o melhor momento de buscar ajuda especializada? Já foi falado um pouquinho, mas nesse olhar da paciente, ela quer saber também que momento que ela deve buscar uma ajuda especializada. Como é que você colocaria a sua posição? É muito boa pergunta, né? Porque em cima de qualquer diagnóstico, a gente passa muito pelo autoconhecimento, né? Então, hoje em dia, a medicina ela está muito também autônoma. O paciente autônomo do que ele precisa fazer por ele mesmo, né? Os 3 pilares da integrativa é autocuidado para si, para o outro e para o todo, né? Então, esse evento, por exemplo, ele é um evento recheado de informações muito atualizadas, né? Eu tive endometriose e a gente até estava conversando, né? Não tinha nada disso, nada disso. A gente sempre recorda bastante até sobre isso, né? Sobre um tempo que a gente não sabia e a gente não caía em médicos especializados, né? Hoje isso é muito possível em todos os âmbitos integrais, né? Do corpo, mente, toda essa parte. Então, o Dr. Lucas até falou, né? É para todo mundo? Eu queria complementar até com uma fala que foi super importante que ele falou. Depende do tempo, né?
Se ao receber aquele diagnóstico isso te impactou de uma forma que o seu emocional alterou, sim, é a hora. De repente, não te alterou tanto, mas vai te alterar lá para o finalzinho do tratamento. Aquela vai ser a hora. Então, ou de repente não. De repente a pessoa já tem essa autonomia emocional, entende o seu perfil emocional, então um perfil mais estressado, depressivo ou ansioso. De repente ela já entende sobre isso, tem um melhor entendimento e acha que dá conta de passar por isso sem um tratamento mental, emocional, né? Então, é ter essa autonomia, se perceber e procurar ajuda sempre que necessário. Mesmo que não for para fazer um processo terapêutico, mas pelo menos para ouvir o que o profissional tem a dizer. Posso complementar aqui um pouquinho? Claro. Eu acho juntando um pouco de tudo que a gente falou até agora, né? Acho importante a gente entender que cada mulher vai reagir ao diagnóstico e ao tratamento e aos sintomas de uma forma diferente. Então, tem mulher que, assim, vai ser mais prática. Eu quero saber o que eu preciso fazer, qual que é o próximo passo do tratamento, eu tenho que tomar algum remédio, eu vou para a cirurgia. Para essa mulher vai ser importante essas informações todas que a gente está trazendo aqui e a determinar mesmo qual é o tratamento, quanto tempo, ela precisa de uma informação mais objetiva. Tem mulher que, assim, faz... não quero saber dessa parte mais objetiva, eu quero ser acolhida, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo, eu choro o dia inteiro pensando em tudo que pode acontecer. Então, a gente como profissional, e a mulher também, né, a gente falando dessa autonomia, precisa perceber um pouco, acho que passa por um período dela assimilar tudo que está acontecendo e entender aonde está impactando na minha vida, o que eu estou precisando, qual é a preocupação que está rondando a minha cabeça. É com o próximo passo do tratamento ou é o quanto isso está impactando a minha vida? E dali a gente direcionar, porque essa necessidade com certeza vai mudando ao longo do tratamento. Pode ser que no começo ela foque numa coisa mais objetiva e com o passar do tempo ela perceba que a parte emocional está afetando um pouco mais do que estava no começo. Então, a gente também, como profissional, tem essa percepção da mudança ao longo do tempo, de como essa mulher está encarando, e a mulher também focando aí nesse autocuidado e na autonomia, dela ter alguns períodos para perceber, né, como que ela está digerindo tudo isso, né, o quanto isso está impactando ou não no meu dia a dia, para também saber pedir ajuda quando eu precisar e que tipo de ajuda eu estou precisando nesse momento. Posso complementar só um pouquinho? A gente ficaria muito tempo aqui, né? É se perguntar o que eu preciso, né? O que eu preciso agora, né? O que está me prejudicando? O quanto esse meu bem-estar foi alterado, né? E procurar ajuda. Hoje em dia tem muita informação, a gente não precisa mais se isolar, né? Eu acho que uma dica muito boa, assim, para as pessoas poderem observar é prestar atenção naquilo que está diferente, o que mudou na sua rotina, né? Em relação, assim, a uma tristeza mais intensa e mais duradoura, de repente, um estado emocional mais sensível, né? Às vezes, aquele choro fácil que não vinha e agora tem sido mais frequente. Então, essa é uma dica muito boa, assim, observar o seu dia a dia, se observar e poder perceber o que mudou em você. Porque se você entra em sofrimento emocional, esse é o momento de pedir ajuda, né? Foi falado no comecinho, assim, muitas vezes, da gente tentar sozinha. E a gente tem isso, né? A gente vai tentando. Mas, às vezes, a gente se perde nesse caminho sem entender até onde eu posso ir sozinha. Né? Então, isso é muito importante. E, às vezes, nesse processo, quando a gente se dá conta, bom, eu preciso pedir ajuda, muitas mulheres relatam uma sensação de fracasso. Puxa, eu não consegui sozinha e agora eu preciso de ajuda. E isso é muito importante a gente desmistificar, porque não é uma questão de fracasso, né? A saúde mental ela tem todo um acometimento mesmo cerebral, né? Então, psíquico, cerebral, e a gente precisa entender que não é uma questão de fracasso, pessoal, longe disso, né? Perceber essas mudanças no dia a dia e pedir ajuda, você vai estar muito melhor, em um passo a passo muito mais saudável do que tentar sozinha já em sofrimento intenso emocional. Muitas vezes,
quando você recebe um diagnóstico de endometriose, às vezes você pode se sentir aliviada, porque encontrou um diagnóstico e agora o tratamento vai correr, né? Então, é muito individualizado, né? Muito, muito. Perfeito. Isso acontece muito também, né? Mulheres que estão em busca de uma resposta há muitos anos e elas choram frente ao diagnóstico, de felicidade por ter o diagnóstico. Olha que contraponto, né? Que contrassenso. Eu acho que assim, a mulher já está acostumada a ter mais enfrentamento na sua vida, muito mais que o homem, por exemplo, né? Muitas vezes a chefia o lar, muitas vezes ela tem mais dificuldades profissionais do que o homem, então ela tem essa questão de querer enfrentar sozinha a princípio, e ela tem que também saber ter essa autoavaliação de quando, né, é o momento de pedir ajuda. E que ajuda, né? O que eu, do ponto de vista profissional, médico, cirurgião, eu recebo muito caminho para cirurgia, eu tento fazer dar tempo a ela, né? Não afobar os anseios, não querer já colocá-la para uma cirurgia quando tem indicação. Obviamente que tem situações de mais urgência, que ela está sob sofrimento, de dor, mas tem vezes que você consegue dar esse tempo para ela, mesmo frente a uma indicação de cirurgia ou de um tratamento, você dá tempo para ela se organizar nas suas faculdades mentais, para ela conseguir entender melhor esse processo e se autoavaliar. Mas uma coisa que a gente gostaria de saber, inclusive é uma pergunta que foi feita previamente, né? Eu vou pedir para o Bruno responder. Por exemplo, Bruno, quais os principais tipos de intervenção psicológica que são feitas, né? Então, assim, quando procurar, a gente está conversando, mas chegando lá, quais são as intervenções que normalmente são feitas? Em relação aos estudos de endometriose, observo que tem muitos estudos falando de coping, né? Terapia de coping, de enfrentamento, ensinar a mulher, de certa forma, a assimilar esse impacto da doença e até mesmo das dores, né? Que não é fácil, uma tarefa fácil, e existe terapias para isso. Como que é o portfólio de atuação? Como é que você colocaria essas terapias de uma certa ordem? Como é que você organizaria isso? Guilherme, você falou Bruno, é Lucas? Desculpa, Lucas, Tudo eu bem. estou falando com o Bruno, desculpa, é Lucas. Porque tem um Bruno, né? Gente, eu acho que essa discussão... Tem o Bruno aqui, tá? No nosso técnico. Pois é. Eu acho que essa discussão é muito boa, né? E eu fiquei pensando que a endometriose, ela é um processo, né? Ela não é somente uma coisa que vai lá e tira, faz uma cirurgia. Às vezes as mulheres têm a expectativa que vai estar tudo resolvido, inclusive da vida pessoal delas, né? E eu acho que como um processo, como algo que tem um tempo, né? Isso acaba sendo uma oportunidade para criar uma perspectiva de cuidado de si mesmo, né? Assim, é uma oportunidade de acordar um pouco, de olhar, olha, estou cuidando de mim, né? Como é que eu estou encontrando espaços. E aí eu acho que, falando do ponto de vista da psicologia, né, que tipos de modos de intervenção, eles são muito diversos, né, sem entrar nas diferentes linhas, né? Mas, por exemplo, um dos caminhos bem interessantes é uma psicoterapia, né, que é um acompanhamento processual, né, que, dependendo do tipo de abordagem que se trabalhe, né, geralmente não tem uma perspectiva de você já trabalhar com uma quantidade de sessões, mas que é importante que a gente entender que eu não posso reduzir a mulher à endometriose, ela é muito mais do que isso, né? Ela vai muito além, né? Então é um processo que cria um espaço para buscar uma melhor compreensão do que está acontecendo, inclusive do processo da endometriose. Eu gosto muito dos trabalhos de grupo, né? Eu particularmente me identifico muito com os trabalhos de grupo, trabalho com psicoterapia de grupo, né? Já fiz grupos com mulheres, né? Dentro dessa situação. Acho que isso fortalece porque isso cria uma troca e um fortalecimento a partir da experiência do outro. Então, nesse tipo de trabalho, a terapêutica ela não se sustenta só na fala, mas também no que eu ouço, nas experiências diferentes, modos de lidar com isso, né? E existem também outras modalidades mais curtas. Eu, por exemplo, tenho pensado bastante, né, em tipos de acompanhamento pré- e pós-cirúrgico, né, em que você ajuda a dar um suporte nos momentos de maior crise, né? Eu acho que isso pode, a meu ver, isso é uma perspectiva bem interessante. A gente vai ter um acompanhamento ali antes da cirurgia, né? Algumas sessões para tentar manter um certo movimento saudável dentro do possível, e após e depois avaliar, né? A gente falou que talvez nem toda mulher precise de um acompanhamento psicológico, eu concordo com isso. Muitas chegam depois de muitos anos sem saber o que tem e, ao fazer o processo, acabam ficando bem, mas acho que é uma oportunidade, é um momento de avaliar, né? Acho que não tem como a gente pensar
que uma pessoa passe por um processo de endometriose sem ser afetada emocionalmente, mas isso não significa que ela precise, né, de um acompanhamento. Então, eu situaria aí os processos mais individuais, de psicoterapia, de aconselhamento psicológico, né? Existem alguns trabalhos de plantão psicológico também, né, que são vias bem interessantes de promover um cuidado, né, um cuidado para essa saúde mental. Muito interessante essa sua fala, muito interessante. O que a gente nota também é que a paciente, quando ela começa a cuidar dessas questões individuais dela, ela melhora a autoestima dela, ela melhora a relação interpessoal no trabalho, ela consegue ganhar muito mais coisas do que, na verdade, somente tratar aquele problema específico causado pela endometriose, né? Então, é muito importante que a gente tenha também esse olhar global. A pessoa, que nem eu falo, a própria dieta, quando se introduz uma dieta, ela melhora a endometriose, mas ela melhora outros aspectos da vida dela e de quem está próximo. Lembrando que muitas vezes a mulher, ela é responsável, né, pela organização familiar, e é interessante que muitas vezes elas falam, olha, eu trouxe essa coisa para mim, mas eu percebi que isso daí foi além do meu indivíduo e foi também das pessoas ao meu redor. Bom, a gente já está no limite do tempo, eu vou considerar que roubaram um pouquinho do nosso tempo, tá? Para a gente poder aqui avançar um tempinho da frente, para a gente fazer 1 hora de sessão aqui, que essa sessão está muito boa. Antes de pedir as palavras finais de todo mundo, eu acho que tem um ponto muito importante, que eu gostaria que cada um fizesse uma pinceladinha rápida, que é a respeito das redes de apoio que existem hoje, de forma espontânea, através da sociedade civil organizada, através de grupos, através de mídias, né? Como é que vocês encaram isso, né? E como vocês entendem qual que é o indivíduo que está buscando esse tipo de ajuda? Vocês acham que tem prós e contras, só tem prós? Como é que vocês enxergam? Eu estou dizendo de uma forma geral, desses grupos de apoio, dessa rede de endomulheres, que muitas vezes não tem profissionais ali da saúde, né? E às vezes eu percebo que pacientes às vezes falam assim, eu decidi sair porque eu estava vendo muita coisa ruim, aquilo estava me fazendo mal. Como é que vocês enxergam isso? Pode começar pela Aninha. Esse é um tema muito importante. Desculpa, Ana. Imagina, eu acho que ele falou para começar comigo, né? Desculpa, não entendi, Lilian. Perdão. Imagina. Fique à vontade. Eu acho assim, eu acompanho muito isso, muito mais do lado do câncer de mama do que da endometriose, apesar de estar cada vez mais começando a acompanhar esses grupos também da endometriose. Que eu acho? Eu acho que tem um ponto muito importante que a mulher acaba se sentindo acolhida. Ela percebe que não é só ela que passa por aquilo, que não é só ela que tem aqueles sintomas, que tem aquelas dúvidas, e isso é extremamente importante. Então, eu sou, assim como o Lucas falou, eu sou extremamente a favor de intervenções em grupo, que é exatamente o que eu faço, que são grupos de gestão de estresse, porque traz esse senso de pertencimento, e isso é uma das formas, uma das ferramentas de gestão de estresse. O que eu acho que tem sim o seu ponto contra é exatamente, muitas vezes não tem um profissional ali envolvido e acabam sendo disseminadas informações que às vezes precisariam de uma ponderação de como ser informado aquilo, né? Então, traz muito benefício. Moderação, né, Ana? É uma moderação, exatamente, mas muitas vezes trazem informações que não são informações corretas, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a informação que está sendo passada ali. Então, acho que tem prós e contras. Desculpa ter interrompido aquela hora. Eu acho muito... Eu acho muito importante esse tema. A gente até estava discutindo isso nos bastidores. Os bastidores aqui também é super rico, né? E a gente estava falando exatamente disso. Assim, eu também vejo, concordo com a Ana, que tem prós e contra. Prós, sem dúvida, é esse apoio, né? Quando a gente se sente acolhida e apoiada, isso tem um significado muito importante no mundo emocional, sem dúvida alguma. Mas o contra é exatamente isso. Se a gente fala aqui a todo tempo que a endometriose ela é um tratamento individualizado, né, ali nos grupos acaba tendo uma generalização, muitas vezes, de alguns pontos, ou do que deu certo para mim, do que não deu. E eu acho que esse é um risco, porque eu participei já de alguns grupos, ainda participo de alguns,
E eu consigo observar ali que o que emerge diante daquelas comparações do mas nossa, o meu médico não disse isso para mim. Não, mas será que eu estou tomando o remédio errado? Enfim, então eu vejo que gera uma ansiedade muito grande, né? E aí eu acho que esse é o ponto contra. Eu sempre gosto de trazer muito uma questão, quando eu converso sobre isso, da diferença entre a identificação e a identidade. Né? Então, é muito bom quando a gente tem a identificação nos grupos. Puxa, eu tenho endometriose e estou aqui conversando com outras mulheres que também têm endometriose. Então, esse apoio é muito bom. Porém, a gente não pode trazer isso para frente da nossa vida. Né? Isso não é a nossa identidade. Ter endometriose não é a nossa identidade. Então, esse é o grande cuidado, porque senão a gente se olha desse lugar, a endometriose na frente de quem somos, né? De mulheres que somos com N potenciais, e a endometriose não pode encobrir isso. Então, eu acho que esse é o grande risco que eu observo nos grupos de apoio do lado contra, né? E justamente o que a Ana também colocou, de não ter um profissional ali acompanhando. E mesmo quando tem, né? Porque eu faço parte de alguns, mesmo quando tem, eu faço ali algum comentário, eu vejo que esse comentário ele não é levado em consideração. Então, acaba tendo um movimento muito grande do sofrimento. Parece que isso se exacerba muito mais. Por mais que a gente vá ali dar uma sugestão, uma saída, nem sempre isso é considerado. Né? Então, tem o lado contra também. Perfeito, eu concordo 100% com você, viu, Lilian? A gente observa isso e é um relato das pacientes, então é uma coisa que a gente deve sim discutir, né? Por isso que eu chamei para discussão. Gente, nós já estamos no limite do tempo aqui, foi uma delícia. Eu vou pedir para começar para o Lucas. Lucas, umas palavrinhas finais, depois a gente finaliza, mas vamos tentar manter o horário aqui. Eu gostaria de todo mundo dar umas palavrinhas finais e a gente depois encerra. Posso começar, então? Bom, queria agradecer o convite, né? Eu acho que trabalhos como esse facilitam muito o processo de conscientização, de formar uma rede de apoio, né? E até pegando a última questão do debate, eu acho que abre para as pessoas entenderem, né? Porque é muito importante que, para além das pacientes, quem está ao redor entenda. Então, acho que ouvir, por exemplo, uma mesa como essa contribui bastante. Né? E pegando o gancho da saúde mental, o que eu diria para as pacientes, né, que estão aí assistindo, é que fiquem atentas para o que vocês estão sentindo. Né? Não vamos reduzir somente a uma questão biológica. Né? Eu acho que tem um sofrimento que acaba sendo tocado e que precisa ser considerado. Né? A gente não pode banalizar, mas a gente não pode descartar. Então, tentar encontrar o seu espaço de expressão, né, e saber cada um da sua necessidade. Eu acho que isso é fundamental, então, assim, cuide da saúde mental, que eu acho que isso vai contribuir para o processo da endometriose e para a vida como um todo. E obrigado, prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Lucas, foi um prazer. Maristela, por favor. Juntando um pouquinho com a última pergunta, né, e já com as considerações finais, agradeço muito, mais uma vez, de estar nessa segunda edição, né, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as informações, né? É muito bom estar aqui. São pessoas profissionais que estudam bastante, que querem levar uma saúde, né, para os pacientes, querem estar junto, encaminhá-los para os melhores profissionais. Então, hoje em dia, nós temos muitas informações. Como terapeuta, muitas terapêuticas milagrosas. E tomar cuidado, né? Observar realmente o que você precisa e encontrar a terapêutica certa. Os profissionais aqui sabem disso e vão indicar os melhores profissionais para cada momento. Aninha? Acho que a minha fala vai bem de encontro com o que a Mari falou agora. Eu acho que informação, eu sou muito defensora da informação. Eu acho que a mulher precisa se conhecer, precisa entender tudo que está em torno do tratamento e do que está acontecendo com ela, mas também acho que o recado mais importante é cuidado com a informação, né? Vamos procurar informação de qualidade, sempre validar aquilo com os profissionais que estão cuidando de você, exatamente porque normalmente essa informação vem de forma generalizada e o seu caso não é o geral. A gente precisa entender se para você aquilo
aquilo funcione, aquilo é indicado, e também para estimular um pouquinho esse autocuidado, do prestar atenção no que você está sentindo, o que te impacta, que tipo de notícia te impacta, ou aonde na sua vida o diagnóstico, o tratamento, ou as notícias que você ouve estão te impactando, para que você possa saber como agir de uma forma mais certeira para poder reduzir os sintomas e os sofrimentos, e tudo que a gente tem conversado aqui. E obrigada pelo convite de novo de estar aqui nessa segunda edição. Obrigado, Ana. Lilian, suas considerações, por favor. Eu quero também muito agradecer estar aqui. É uma oportunidade da gente justamente disseminar esse conhecimento tão importante. Sem dúvida alguma, acho que isso vem em primeiro lugar, né? Quando vocês têm aqui informação de qualidade, desse nível de excelência, é super importante. E acho que, complementando para uma consideração final, para que as mulheres que estão passando por esse momento da endometriose, do diagnóstico, seja em qual fase do diagnóstico, para que vocês justamente possam ter também essa oportunidade de se olhar, de entender como que a endometriose impacta a sua vida e perceber o que é possível mudar. Porque é muito possível você recuperar a qualidade de vida, conseguindo ter um caminho aí de amparo e também de profissionais especializados trazendo esse tratamento para todas vocês, para todas nós. Agradeço muito a oportunidade. Maravilha. Eu que agradeço muito por você estar aqui com a gente. Não vou nem falar pela audiência, vou dizer por mim mesmo. Passou super rápido, aprendi bastante aqui. É muito bom ouvir, né, pessoas que têm já um contato com a endometriose e que têm já elaborado estratégias de abordagem. Tudo isso ajuda muito a gente ganhar cada vez mais experiência para oferecer o melhor possível para os pacientes com endometriose. Eu fico aqui, eu estendo o convite de vocês, falaram muito de informação, eu estendo a vocês todos aqui da mesa e todos que estão presentes estão vivendo a oportunidade de a gente fazer isso junto com o Endolife, que é a plataforma que a gente está tentando levar informação de qualidade para a internet, para quem não tem acesso ainda a elas. Eu fico aqui o convite para vocês escreverem, participarem com vídeos, da forma que vocês quiserem, que vocês são profissionais muito qualificados e muito bacanas. Obrigado aí. E eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade, ao Vivenda, toda a comissão organizadora, Patrick, Mari, Daniel, Vitor, o Bruno, o pessoal da técnica, organização. Está sendo lindo, está sendo muito bom essa segunda edição. Obrigado pelo convite de coração. Eu falo não hoje de Santos, de Campos de Jordão, mas fiz questão de estar aqui fazendo a participação nesse evento e vou ficar aqui de olho em vocês. Tem umas sessões muito bacanas ainda para acontecer. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Espero participar de todos os futuros eventos aí. Tá bom, gente? Muito obrigado e fiquem até daqui a pouco a próxima sessão.